abram comigo as vossas Bíblias em Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Livro de Provérbios, capítulo 28. Obrigado, querida. Capítulo 18, desculpa, verso 21. Deixa eu ligar a luz aqui para eu enxergar melhor. A gente chega numa certa idade, no escuro fica pior ainda, né? Acharam, queridos? A gente está iniciando um novo tempo, mas não no calendário. Um novo tempo espiritual. Durante esse final de ano, Deus ministrou no meu coração que nossas palavras são sementes. O que sai da nossa boca vai gerar frutos, bons ou ruins. Depende do que sair da nossa boca. Jesus deixou claro para Pedro, numa visão que Pedro teve, que o problema não é o que entra na boca. O problema é o que sai. Então, queridos, a gente precisa entender que as nossas palavras, elas são criativas. Então, durante esse mês de janeiro, do dia 4 hoje até o dia 25, a gente vai ministrar sobre declarando promessas de Deus na nossa vida. Entenda que para você viver o que Deus tem para você, você precisa declarar o céu na terra. Você precisa declarar as promessas de Deus na sua vida. E Deus ministrou no meu coração de forma muito forte esse início de ano, que vai ser um ano de alinhamento, de firmeza e de frutificação. A gente vai estar alinhados com o céu, firmes nas promessas e frutificando testemunhos do que Deus fez e está fazendo na nossa vida. E hoje eu quero trazer uma palavra inicial, que é a palavra que 2026 será do tamanho das suas palavras. Grave isso. 2026 vai ser do tamanho das suas palavras. Se chegar no final do ano, você falar que não foi um bom ano, é porque você não falou o que deveria falar. Ou falou coisas que não fizeram do seu ano valer a pena. É muito bonito e é muito lindo a gente falar que vai ser o melhor ano da nossa vida. Só que isso vai depender de nós. Deus já fez o que tinha que fazer. Deus já entregou o seu filho. Seu filho já morreu na cruz por nós. Seu filho já ressuscitou. Seu filho já entregou promessas. Esse livro aqui, ele tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. E essas promessas, elas precisam ser declaradas. Então, a gente precisa abrir a nossa boca e declarar aquilo que Deus tem para nós. Então, queridos, que o Espírito Santo hoje possa ajustar a nossa boca, ajustar o nosso coração e alinhar a nossa fé para a gente poder viver o melhor ano da nossa vida. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Alguém quer viver isso também? Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você declara, porque palavras são criativas. Deus criou o mundo como? Com a palavra. Então, a palavra que sai da minha boca, ela vai germinar. Ela vai produzir bons frutos ou maus frutos. Depende daquilo que eu falei. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza, come do seu fruto. Entenda uma coisa, queridos. O ano começa na boca, não no calendário. Grave isso. O ano começa na boca, não no calendário. Aquilo que eu vou viver é aquilo que eu vou produzir pelas minhas palavras. Entenda que o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está colhendo hoje, é fruto daquilo que falamos lá atrás. É fruto daquilo que profetizamos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, lá atrás. Então, na hora que você se irar, se irritar, cuidado com a sua boca. Na hora que você ficar bravo com alguma coisa, cuidado com a sua boca, porque palavras soltas não voltam mais atrás.
O próprio Senhor disse: as palavras que saem da minha boca, elas não voltam vazias. Antes, elas produzem aquilo para qual elas foram lançadas. Então, comigo e com você acontece a mesma coisa. Tudo que sair da nossa boca vai gerar resultado. Então, a gente está no início do ano. Cuidado com a sua língua. No modo carinhoso de dizer, cuidado com a sua língua. Ela tem poder de morte, ela tem poder de vida. Quando Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, essa vida e abundância vai depender da nossa boca. Vai depender da nossa boca. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, que tudo no reino de Deus, funciona por princípios espirituais. Tudo no reino de Deus funciona por princípios espirituais. E o maior princípio do reino de Deus chama-se semeadura. Aquilo que plantamos é aquilo que vamos colher. Entenda que a lei divina, semeadura, é uma lei igual para todo mundo. O que você plantar é o que você vai colher. E esse é um dos maiores princípios do reino de Deus. Então a gente está hoje no 4º dia do ano. Vamos ter aí 300 e poucos dias para plantar. E colher ao mesmo tempo, porque existem sementes que germinam na hora. Existem sementes que vão demorar mais um pouco, mas a palavra é uma semente poderosa, que ela germina muito rápido. Então a gente precisa entender que esse é o principal princípio espiritual para quem quer viver uma vida frutífera. Não existe frutificação sem plantio. Não existe frutificação sem semente. E a sua boca está carregada de semente para 2026. Amém? Então se preparem para começar a semear de forma correta. Sabe, quando Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança, ele criou dizendo o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele disse isso, ele não quis dizer façamos fisicamente, porque Deus é espírito. Então, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele diz, façamos o homem a sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de conduzir a sua vida, a sua forma de decidir, a sua forma de escolher, seja que nem nós. Forma sábia. Então, a gente é semelhante a Deus. Nunca seremos Deus. E longe de nós querer isso. Quem quis foi expulso do céu. Quem quis ser igual a Deus foi expulso do céu. Então, o máximo que a gente chega é a semelhança, porque fomos criados para ser semelhantes. Então, a nossa boca tem que ser a boca do céu. A nossa boca tem que produzir o céu na terra. Então, o que você vai falar? Ou você vai produzir inferno, ou você vai produzir o céu. O que você quer produzir para a sua família? O que você quer produzir no seu trabalho? O que você quer produzir nos seus relacionamentos? Vai depender da sua língua. Você pode produzir o inferno ou você pode produzir o céu. Isso vai depender do que a gente falar. E eu quero trazer algumas lições que a gente precisa entender para começar a produzir e declarar. Nós somos profetas. Hoje a gente vai declarar algumas coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre a igreja. Hoje vamos, no final do culto, fazer algumas declarações juntas, porque a gente precisa produzir para germinar. Primeira coisa que aprendemos, palavra ela libera vida ou morte. Não tem outra coisa que a palavra faz. A palavra libera vida ou morte. Provérbios capítulo 18, versículo 20, que lemos, disse, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios assim o homem se satisfaz. Do que produz os lábios o homem se satisfaz. Então, queridos, a palavra de Deus deixa claro o seguinte, não existe nenhuma palavra vazia. Não existe nenhuma palavra vazia. Se você não tem nada para falar, fique em silêncio, é melhor. A palavra de Deus diz que o falar é prata, o silêncio é ouro. Então, se você estiver numa situação que o que você vai falar não vai acrescentar nada, o que você vai falar não vai edificar nada, fique em silêncio, é melhor. Eu estou falando isso com muito amor.
É melhor ter paz do que ter razão. Então é melhor, às vezes, ficar em silêncio. Porque, queridos, de repente você falou algo que pode destruir a sua família. De repente você falou algo que pode destruir o seu trabalho. De repente você falou algo que pode destruir o seu relacionamento com Deus. Porque você colocou para fora, no momento da ira, no momento da raiva. Entenda uma coisa, toda palavra, ela carrega um cunho espiritual. Por mais simples que ela seja, o que eu estou falando aqui está carregando algo espiritual. Está saindo. Vai produzir algo em vocês. Todo mundo aqui está ouvindo a mesma coisa. Todo mundo aqui está ouvindo a mesma palavra. E o que está saindo da minha boca, por inspiração divina, vai produzir algo na vida de vocês. Porque palavra tem poder. Ela carrega vida ou morte. Ela carrega construção ou destruição. Por isso que a gente não pode assumir um púlpito, por exemplo, de qualquer jeito. Porque o que é falado vai produzir uma consequência. E muitas pessoas vivem no piloto automático, sem perceber o que estão plantando com a boca. Aí lá na frente, começa a sofrer e não lembra daquilo que falou lá atrás. Às vezes você começa a sofrer na vida por coisas que você plantou lá atrás. Mas esse ano a gente vai declarar só as promessas de Deus na nossa vida. Vamos declarar tudo aquilo que Deus tem para nós na nossa vida. Sabe, algumas pessoas dizem sem perceber, não vai dar certo, sempre foi assim. Eu fui uma pessoa que disse sempre foi assim. A Denise não está aqui para confirmar. Ela está com as crianças lá, mas eu era uma pessoa que eu sempre falava isso. Sempre foi assim, sempre foi assim. Quem me ensinou a mudar esse discurso foi a minha esposa. Eu aprendi com ela isso. Então, queridos, às vezes a gente fala, minha família nunca muda. Às vezes a gente fala isso, minha família nunca vai mudar. Claro que não vai. Você profetizou que ela nunca vai mudar, ela nunca vai mudar. Então, mesmo que a situação esteja difícil, declare que vai existir mudança pelo poder que há em Cristo. Então, a gente precisa dizer, tem gente que fala, eu não consigo, não vai dar certo. Então, tome cuidado. Se você acha isso, fique com você isso, não ponha para fora. Entenda o seguinte, queridos, o mundo espiritual te escuta. Sabia disso? O mundo espiritual te escuta. Às vezes o diabo não precisa fazer nada, só te ouvir. Só te ouvir. Você mesmo está fazendo. Ele não precisa fazer nada, ele só escuta. Ele mesmo não acredita nele. Ele mesmo está vendo que não vai dar certo. Eu não vou fazer nada, ele mesmo já se destruiu. E a gente põe culpa no diabo. Não, é culpa da língua mesmo. É culpa da nossa boca. Então a gente precisa tomar cuidado. Entenda o seguinte, o problema não é o que enfrentamos. Grave isso. O problema não é o que enfrentamos. É o que falamos enquanto estamos enfrentando. Eu vou repetir. O problema não é o que enfrentamos. O problema é o que falamos enquanto estamos enfrentando. A vitória do seu problema está na sua boca. A vitória das circunstâncias da sua vida está na sua boca. 2026 está na sua boca, está na minha boca. Então, para eu poder viver o melhor ano da minha vida, eu tenho que falar o que eu nunca falei, eu tenho que profetizar o que eu nunca profetizei, eu tenho que semear o que eu nunca semeei, eu tenho que plantar o que eu nunca plantei. Aí sim, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Então, comece a olhar esse ano para a sua boca. Entenda o seguinte, a boca pode ser uma ferramenta de guerra espiritual ou uma arma contra o seu próprio destino. A sua boca pode ser uma ferramenta de guerra espiritual ou pode ser uma ferramenta contra o seu próprio destino. Você tem um destino. Nós estamos voltando para casa, sabia disso? Nós estamos voltando para casa. Nós temos um destino. O nosso destino é celeste, o nosso destino é o céu. Agora, enquanto estamos aqui, temos que viver da melhor forma possível. Vivendo tudo aquilo que Deus tem como promessa e propósito aqui na terra, enquanto estamos aqui. E para isso a minha boca tem que estar alinhada, tem que estar firme, tem que estar frutificando o céu na terra. É interessante que Jesus Cristo ele disse que ele sempre fazia a vontade do Pai e não a dele. E tudo que ele falava, ele dizia que era o Pai que estava falando. É assim que a gente tem que viver. O nosso vocabulário
tem que ser o vocabulário do céu. E às vezes eu me pego falando o vocabulário do inferno. O nosso vocabulário tem que ser o vocabulário do céu. Falar como Deus fala. Declarar como Deus declara. Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Então tem coisas que eu e você não estamos vivendo porque não declaramos, não falamos. E queremos viver. Não tem como. A consequência é resultado daquilo que eu declaro. O mundo foi resultado daquilo que Deus falou sobre o mundo. Então, o meu mundo, o mundo que eu quero viver, aquilo que Deus tem para mim, vai ser resultado daquilo que eu declarar sobre isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque na nossa língua tem o poder da morte e o poder da vida. Então, queridos, eu creio que hoje é um dia de alinhamento espiritual. Reduza as palavras de reclamação, interrompa as confissões negativas da sua vida, substitui o discurso de dor pelo discurso de fé. Fale menos do problema e mais das promessas. Fale menos dos problemas e mais das promessas. Abra a boca para abençoar a sua vida. Se não for para abençoar a sua vida, silêncio. Silêncio. Você é o seu maior profeta. Eu sempre costumo dizer aqui, eu não tenho nada contra profeta, inclusive eu sou amigo de um, né, que de vez em quando vem aqui, um amigo. E eu não tenho nada contra a profecia. Existem homens e mulheres que são levantados para profetizar na nação. Mas a maior profecia está aqui. Ó. A maior profecia está aqui. Você não precisa consultar homens e mulheres para saber o que Deus tem para você. Existem aqui 66 livros que diz o que Deus tem para você. Então medite nesse livro dia e noite. Medite nesse livro todos os dias. E declare o que esse livro está falando sobre você. E você viverá o melhor ano da sua vida. Então para de reclamar, para de contar para as pessoas do seu problema, para de dizer para Deus dos seus problemas, porque Deus já sabe, começa a declarar as promessas de Deus na sua vida. Todos os dias, por onde você passar, você vai ver que o cenário da sua história vai mudar. Porque o que sai da minha boca muda cenários. O que sai da nossa boca muda cenários. Amém? Entenda uma coisa, queridos, quem não governa a língua será governado pelas consequências dela. Quem não governa a sua língua será governado pelas consequências dela. Então comece a governar a sua língua. Comece a governar suas palavras. Comece a governar. A gente vai passar esse mês de janeiro declarando as promessas de Deus na nossa vida. Vai ser o mês de declaração. E a gente precisa entender o primeiro princípio, a lei da semente das palavras, a semeadura. Por isso que eu quis pregar hoje sobre isso. Foi o que Deus colocou no meu coração, para vocês terem consciência de que tudo que sai da sua boca vai germinar. Tudo que sair da sua boca vai frutificar. Amém? Segunda coisa importante, o coração. Grave isso. O coração é o solo das suas palavras. O coração é o solo das suas palavras. Você fala o que você carrega. Você fala o que está aqui dentro. Então, se você está amargurado, se você está angustiado, se você está triste, se você está deprimido, se você está frustrado, é melhor ficar em silêncio. Muda o coração e depois você fala. Porque senão você vai estar profetizando aquilo que você está carregando no seu coração. Então olha para o seu coração. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Palavras do próprio Jesus. Uma pessoa boa fala coisas boas porque o seu coração está cheio de bondade. Enquanto uma pessoa má fala coisas más porque o seu coração está cheio de maldade. É simples assim. O que eu mais amo no Evangelho, você sabe o que é a simplicidade do Evangelho. De repente uma pessoa fala, mas pastor, o que esse texto quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Uma pessoa fala coisas más porque o seu coração está cheio de maldade. Uma pessoa fala coisas boas porque o seu coração está cheio de bondade. É simples assim. A questão é a seguinte, como é que você está alimentando o seu coração? Essa é a chave da questão.
Como você está alimentando o seu coração? Agora de manhã vocês estão alimentando o seu coração com a palavra de Deus, mas quando vocês saírem por aquela porta e vocês passarem a semana, como é que vocês vão alimentar o seu coração? Isso vai fazer toda a diferença no seu discurso, porque a gente vai discursar aquilo que o nosso coração carrega. Entenda uma coisa, a nossa boca transborda o que tem no nosso coração. Sabe aquela frase que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa está com o coração amargurado? Como é que a gente sabe que a pessoa está com o coração amargurado? Por aquilo que ela está falando. Por aquilo que ela está dizendo. Aí eu olho para a pessoa e falo, nossa, que coração amargurado, coração peludo, né? Coração... né? Por quê? Pelas palavras que ela usou. Entenda uma coisa, as palavras não nascem na boca, elas nascem no coração. As palavras que eu solto, elas são produzidas no coração, depois elas são verbalizadas. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, a régua, Jesus aumentou a régua. Ele disse, por exemplo, sobre o adultério. O que ele falou sobre o adultério? Que o adultério seria você sair com outra mulher sendo casado. Jesus aumentou a régua. Ele disse, não, se você olhar, você já cometeu adultério. Por quê? Porque você já produziu o adultério aonde? No coração. Então Jesus aumentou a régua. A régua agora para mim e para você é maior. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Amém? As palavras nascem no coração. A boca ela apenas revela o que o coração tem. Então nos momentos cinzas da vida, quer um conselho? Fecha a boca. Nos momentos negros, onde a raiva prevalece, onde o sentimento ruim prevalece, a vida está batendo demais, fique em silêncio, vai passar. Quando estiver tudo bem, abre a boca e fale coisas boas. Ou no momento difícil, abre a boca e começa a profetizar as coisas de Deus na sua vida. Sabe, queridos, quando eu acordo de manhã, uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, hoje eu viverei o melhor dia da minha vida. Eu faço isso todo dia, já faz alguns anos. Sempre que eu abro os olhos, eu falo, hoje eu viverei o melhor dia da minha vida. E hoje está sendo o melhor dia da minha vida. Dia de culto, então, para mim, nem se fala. É o melhor dia da minha vida. Então, queridos, a gente precisa permitir que Deus nos cure, que Deus transforme o nosso coração. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a limpar a nossa fonte. A nossa fonte é o coração. A gente precisa aprender a limpar o coração. E como é que limpamos o coração? Com aquilo que ouvimos e com aquilo que vemos. Tudo que você vê, tudo que você escuta, alimenta o seu coração. Às vezes você começa a ter raiva da outra pessoa, não por causa da pessoa, por aquilo que você ouviu dela. Às vezes você começa a julgar outra pessoa, não porque você conheceu e está vendo ela fazer algo, é porque alguém falou dela de você. Se alguém vem falar alguma coisa de alguém para mim, eu falo, pode parar. Deixa eu conhecer a pessoa primeiro, deixa eu conversar com a pessoa primeiro, depois a gente conversa. A gente precisa ver os dois lados. Entenda o seguinte, toda questão tem três lados. Toda questão tem três lados. O lado A, o lado B. Ou seja, a opinião de um, a opinião de outro e a verdade. Para você conhecer a verdade, você precisa ir na fonte, que é a própria pessoa. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que escutamos e tomar cuidado com aquilo que vemos. Isso que vai alimentar o seu coração. Lá em casa, por exemplo, eu já não ligo televisão tem anos. Eu tenho 2 televisões lá em casa, uma no meu quarto e uma na sala. A gente só está esperando ter o endereço fixo da igreja para levar as televisões para lá, que elas são grandes. Vai ficar lá para o Ministério Infantil, para o retorno do palco, do púlpito. Porque lá em casa não serve para nada. Para nada, nada, nada. Faz anos que eu e minha esposa não ligamos a televisão. Por quê? Porque eu não vou alimentar meu coração com coisa que não vai me acrescentar em nada. Eu soube do Maduro que foi pego lá, por causa do meu filho que comentou comigo. Você soube que o Maduro foi preso? Não sei o que. Eu falei, ele é a minha televisão.
A minha fonte do noticiário está sendo agora. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. Sabe, queridos, quando um coração é curado, a nossa linguagem muda. Quando um coração é limpo, a nossa boca se transforma. Então, priorize esse ano de 2026, limpar o seu coração. Manter o seu coração limpo através de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você escuta. Nesse momento, vocês estão escutando a palavra, como eu também estou escutando. E isso está limpando o nosso coração. Isso está limpando o nosso coração. Quando o coração é curado, ele muda a nossa linguagem. Não adianta trocar as palavras, aprenda isso. Não adianta trocar as palavras se o solo continua contaminado. Não adianta. Se o solo continua contaminado, hoje você produziu palavras boas, mas amanhã, por causa do solo contaminado, ou na hora da raiva, ou na hora da ira, você vai falar aquilo que você não gostaria de falar. Por quê? Porque o solo está contaminado. Então precisamos limpar o solo, limpar o coração. Então comece a ver coisas boas, comece a ouvir coisas boas, comece a limpar o seu coração todos os dias. Amém? Terceira coisa importante, palavras, elas moldam o nosso destino. Você sabe para onde você está indo? Sinceramente, se eu perguntar, para onde você está indo, você saberia dizer? Entenda uma coisa, se você não souber para onde você está indo, qualquer caminho é caminho. Se você não souber para onde você está indo, qualquer rota serve. Se alguém te chamar em 2026 e falar para você, vamos por aqui, você vai. Você não sabe para onde está indo? Então a gente precisa saber que o que eu falo, eu vou estar moldando o meu destino. Então, se eu começar a declarar que eu estou indo para o céu, que eu estou indo viver o reino, que eu estou com Cristo, que minha vida pertence a Ele, que os princípios e os valores que regem a minha vida são valores do reino, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para uma vida abundante que Cristo tem para me oferecer todos os dias. Eu tenho convicção para onde eu estou indo. Então, quando a gente tem convicção para onde a gente está indo, as distrações do mundo já não nos pegam mais. Porque o ser humano ele é muito fácil se distrair. A gente vê na igreja, aqui ainda não aconteceu, eu espero que não aconteça. Mas eu já vi igrejas, a pessoa vem, começa a receber a palavra, a vida começa a mudar, ela arruma um namorado ou uma namorada, some da igreja. O que é isso? Distração. Eu já vi muito isso. Distração. Se distraiu. E, queridos, quando estamos no caminho certo, as distrações aumentam. As propostas aumentam. Essa é a maior prova de que estamos no caminho certo. Queridos, eu recebo proposta todos os dias. Todos os dias. Distrações todos os dias. E eu louvo a Deus por isso, porque está no caminho certo. Então, se você está sendo atacado pelas distrações desse mundo, saiba que você está no caminho certo. Isaías capítulo 55, verso 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Por quê? Porque ela molda o futuro. Quando Deus lança a palavra, Ele está preparando o seu destino. Quando você lança a sua palavra, você está preparando o seu caminho. Toda palavra gera movimento espiritual. Toda palavra gera movimento espiritual. O que eu estou falando aqui, inspirado por Deus, está movimentando a vida espiritual de cada um de vocês, inclusive a minha. Porque toda palavra gera movimento. Por isso que Jesus disse, se confessares com a tua boca o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Por quê? Tem que confessar. Confessar. A partir do momento que você confessa com a sua boca, ou seja, fala, existe um movimento espiritual ao seu favor. O céu se movimenta de acordo com as suas palavras. Grave isso. O céu se movimenta de acordo com as suas palavras. Então, o futuro, entenda, ele não surge por nada.
De repente, o futuro é construído dia a dia por aquilo que você está falando sobre a sua vida. Quer viver o melhor ano quer viver 2026 como o melhor ano da sua vida? Comece a falar sobre isso, sobre aquilo que você tem para viver em Deus nesse ano. Sabe, quem vive reclamando, quem vive murmurando, vai perecer no deserto. Aquele povo de Israel saiu do Egito, quase 3 milhões de pessoas. Só 2 entraram na terra prometida. Vocês já pararam para pensar nisso? Saíram quase 3 milhões de pessoas. Só 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Por quê? Por causa da boca. O povo pereceu no deserto por causa da língua. Por causa da murmuração. Porque quando você começa a produzir aquilo que não é de Deus na sua vida, você começa a desobedecer, você começa a mudar o foco, você começa a se distrair, e aí você começa a perecer. Então, pense nisso. No reino, o futuro não é adivinhado, ele é profetizado. Vamos repetir isso junto? No reino, o meu futuro não é adivinhado, é profetizado. Então vamos profetizar 2026, que será o melhor ano da nossa vida. Amém? Profetize sobre os seus filhos, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre as suas decisões. Não declare o que você sente, declare o que Deus diz ao seu respeito. Não declare o que você está sentindo, declare o que Deus diz ao seu respeito. Amém? Caminhando para o final. Palavras, quarta lição. Palavras ativam ou cancelam as promessas. A promessa de Deus, ela pode ser cancelada? Pode. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer. Existe uma coisa que não muda em Deus. Chama-se soberania. A soberania de Deus, ela nunca muda. Agora, a vontade de Deus, sim. A vontade de Deus, ela pode mudar. De acordo com aquilo que você fala. Lembra quando o rei, agora me fugiu o nome dele, se alguém lembrar me ajuda, que o rei estava com sentença de morte. Sentença de morte. Deus mandou o profeta ir lá na casa desse rei e dizer para ele, olha, arruma a sua casa, porque daqui a um tempo você vai morrer. Quando o profeta estava indo embora, o rei virou e começou a declarar o que ele vivia em Deus. Lembra de como eu fui, lembra? O que Deus fez? Virou para o profeta e falou, volta lá e avisa que ele vai ter mais 15 anos de vida. A vontade mudou. Ezequias, é isso mesmo. Ele mudou a vontade. Então a vontade de Deus, ela muda. A soberania não. A soberania permanece. Ele está acima de todas as coisas, ele é o poderoso, ele é o que faz tudo acontecer. Isso não muda. Mas a vontade dele sempre vai mudar de acordo com aquilo que você declarar. Com aquilo que você declarar. Então, queridos, o povo ele tinha uma promessa, o povo tinha uma direção, o povo tinha algo para viver. Mas a murmuração. Sabe o que é a murmuração? É fé invertida. Isso é murmuração. É uma fé invertida. Você começa a profetizar através da reclamação. Você começa a declarar através da reclamação. Isso é fé invertida. Você acredita que está ruim mesmo. Você acredita que o negócio está feio. Você acredita que não vai dar certo. Isso é fé. Só que é uma fé invertida. Isso é murmuração. Então, a gente precisa entender que muitas pessoas perdem de viver as promessas de Deus porque abre a boca para declarar cancelamento a essas promessas. Não faça isso nesse ano. Profetize nesse ano. Escolha profetizar na sua vida. Escolha declarar. A gente vai passar esse mês de janeiro declarando as promessas de Deus. A promessa, ela permanece através daquilo que você determinar pela sua boca. Deus já liberou as promessas. Agora você vai viver as promessas
de acordo com aquilo que você declarar sobre ela. E por último, queridos, palavras de fé criam ambientes de milagre. Quem está precisando de milagre aqui? É pouca gente, até que tá bom. Eu preciso. 4 pessoas precisam de milagre. Tá bom o negócio, vocês começaram o ano bem, hein? Ninguém precisa de milagre. Eu vou perguntar de novo, só para ver se vocês estavam com vergonha. Quem precisa de milagre aqui? Ah, melhorou. Eu falei, nossa, essa igreja está boa. Ninguém precisa de milagre, eu preciso. Eu preciso de milagre. Palavras de fé criam milagres. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Olha que interessante esse versículo. Jesus disse assim, se disseres a este monte, vá para lá, ele vai. Jesus disse, se pensar sobre esse monte, ele vai para lá? Não. Jesus disse, se achar que esse monte deve ir para lá, ele vai? Não. Mas ele disse o quê? Se disser a esse monte, vá, ele vai. Ou seja, palavras geram milagres. Se você precisa de cura, comece a declarar cura na sua vida. Se você precisa de restauração, comece a declarar restauração na sua vida. O que você precisar de Deus, comece a declarar, porque assim será. Amém? Porque fé produz ambiente de milagre. Entenda uma coisa, queridos. A fé precisa de voz. A fé não precisa de pensamento positivo. A fé não precisa de achismo. Não. A fé precisa de voz. A fé precisa de palavra. Milagres precisam de declarações. Para viver o melhor ano da minha vida, cheio de milagres, realizações e conquistas, eu vou declarar o mês de janeiro as promessas de Deus para a minha vida. Quando declaramos, a casa muda, o ambiente de trabalho muda, a igreja muda, as pessoas mudam. Começa a profetizar na vida dos seus filhos. Começa a profetizar na vida dos seus filhos. Eles vão mudar. Começa a profetizar na vida do seu marido, ele vai mudar. Começa a profetizar na vida da sua esposa, ela vai mudar. Começa a profetizar na sua vida, você vai mudar. Porque a gente só quer mudar o outro, né? Então começa a profetizar na sua vida. Porque o milagre vai acontecer. Queridos, entenda uma coisa, onde há confissão de fé, o céu contra a legalidade para agir. Grave isso. Onde há confissão de fé, o céu encontra legalidade para agir. Para agir. Então fale e declare através da fé. Declare a palavra, libere bênção na sua família. Entenda, queridos, milagres não nascem no silêncio. Milagre não nasce no pensamento. Milagre nasce pela palavra, pela confissão que você faz alinhada com o céu. E antes da gente terminar, queridos, a gente vai declarar algumas coisas. Eu vou declarar e vocês vão repetir, tá bom? Só que como vocês estão dormindo, vocês vão ficar de pé e a gente vai declarar de pé isso. O pessoal do louvor já pode chegar, se quiser fazer um fundinho aqui, Rafa. Cadê o Rafa? Se quiser fazer um fundinho aqui, Rafa, para a gente declarar. Vamos declarar mensagens que vai movimentar a nossa vida espiritual. Mas olha, queridos, não falem dormindo. Falem com força, falem com fé. Vocês vão colocar agora sementes para fora. O que vocês vão fazer agora, como um ato profético, é colocar sementes para fora num solo chamado 2026. Amém? A gente vai declarar isso junto. Então vamos lá. Declaro que em 2026, a minha boca falará o que o céu está falando. Declaro que em meu coração irá permanecer a palavra de Deus. Declaro que o meu futuro está guardado nas promessas do Senhor. Declaro um ano de avanço na minha casa, na minha família e na minha vida.
Declaro que 2026 será um ano de clareza, discernimento e decisões alinhados ao propósito de Deus. Declaro portas abertas pelo próprio Deus, que ninguém irá fechar. Declaro que todo ciclo de escassez, confusão e atraso estão sendo encerrados hoje, e um novo tempo será estabelecido. Declaro que o Espírito Santo governa as minhas escolhas, governa o meu caminho, me dando sabedoria e autoridade. Declaro que a minha casa, a minha família, a minha geração pertencem ao Senhor. Declaro que 2026 será um ano de alinhamento, firmeza, frutificação para a glória de Deus. Declaro que sou um testemunho vivo da glória de Deus por onde eu passar. Aplaudam o Senhor, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Palavras liberam vida e morte. Um coração é o solo das palavras. Palavras moldam o futuro. Palavras ativam ou cancelam as promessas. E palavras de fé criam ambientes de milagre. A gente vai passar esse ano de janeiro declarando ao Senhor tudo aquilo que viveremos. E por causa disso, será o melhor ano da nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. E eu quero finalizar com o Salmo 19, verso de número 14. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sempre sejam agradáveis ao Senhor. E assim viveremos o melhor ano da nossa vida. Amém, queridos?